Porque você, pai, é o que vai definir esses principais princípios da vida. A mãe vai ensinar muitas coisas, a palavra de Deus, o dia a dia, o cuidado. Mas o que firma o coração dos seus filhos é você, pai. Ah, mas eu não tenho esposo, eu não sou casada, eu sou viúva. Eu já te falar, Deus, próprio Deus poderoso, tudo maravilhoso, Ele vai dar essa autoridade para você também, mãe. Fique em paz com isso. Você, mãe, tem autoridade. Quando tem a ausência do pai, Deus reflete sobre você a unção também que está sobre ele, em nome de Jesus. Mas você que tem a oportunidade de ter um pai, você que é pai, você precisa assumir o seu papel. Porque muitas mulheres estão fazendo criar seus filhos porque os maridos não assumem o seu papel de pai. Esses dias eu estava falando, eu não sei com quem estava falando, foi ontem, um dos nossos jovens. E eles falaram que o colegial, acho que foi com a Soraya, e umas pessoas lá. O colegial, de um colégio que nós conhecemos, é um colégio evangélico, mas é um colégio que tem muito problema. Jovens com crise de identidade, jovens com problemas de droga, jovens rebeldes. E os pais, por ser um colégio evangélico, um colégio adventista ou batista, seja qual colégio, eles acham que o filho que está com 14, 13 anos, eles jogarem no colégio evangélico, jogarem no colégio adventista, jogar no colégio católico, vai resolver o problema deles, porque afinal, eles não conseguem controlar os seus filhos. E quando chega na escola, acham que a escola tem o dever de resolver tudo isso. Tudo isso é o que está acontecendo nessa geração. Pais não conseguem parar em casa, sentar no sofá e conversar com seus filhos. Eles sentam no sofá e ficam no Instagram. Pais não conseguem chegar em casa sem ter o prazer de abraçar os filhos. Qual foi a última vez que você chegou em casa e os seus filhos chegaram assim, ficaram 1 hora abraçados com você no sofá, e você declarando: você é amado, você é filho querido, eu te amo, filho, você é a herança do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pegou a você, marido, a você, homem, a sua princesinha, filha, assim: hoje eu vou te tratar como uma princesa? É assim que um homem cuida de uma mulher. Você vai levar ela como princesa, colocar dentro do carro, levar para comer, estender a cadeira para ela, colocar ela para sentar, dar comida para ela, dar o lanche que ela gosta. Qual foi a última vez que você fez isso, pai? Esse dia eu estava falando com o obreiro Alexandre Ferrari, e eu falei sobre isso com ele, a importância de nós pais sermos referenciais para os nossos filhos, ter tempo de qualidade com ele. Então, mas é uma geração que não quer transmitir unção, é uma geração que não quer transmitir vida, é uma geração que não quer transmitir princípios. Deixa eu te falar, se você, pai e mãe, não transmitir princípios para os seus filhos, o mundo vai transmitir os princípios dele. Que Deus nos livre disso. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai receber um alerta do Senhor. E eu quero colocar você, papai e mamãe, na responsabilidade de transmitir esses princípios para os seus filhos. Eu quero começar pelo princípio da identidade. Você, pai e mãe, principalmente você, pai, é o responsável de transmitir identidade. Eu vou te passar um vídeo agora, para você perceber a importância da identidade na vida do seu filho. Vamos lá? Opa! Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.
Amém. O que esse pai está fazendo com esse filho? Ele mexeu com o ego. Ele quis mexer com a identidade para saber o que está afirmado dentro daquela criança. E nós pais temos essa responsabilidade de imprimir nessas crianças a identidade que ela tem. Seus filhos são reflexos do que você ensinou, principalmente na primeira infância. É de 1 a 7, né? E seus filhos são o reflexo das convicções, os medos, as angústias, as preocupações, são reflexos do que ele passou na primeira infância. Ah, pastor, mas eu tive uma vida, eu adulto, não tive um pai assim. Mas você teve um pai amoroso, que cuidou de você todos os dias, e te formou, e te trouxe até aqui, glória a Deus por isso. Mas é porque você passou, os seus filhos têm que passar? É porque você sofreu, os seus filhos têm que sofrer? É porque você não teve conhecimento, os seus filhos não têm conhecimento? Eu vejo meu filho aqui tocando hoje, eu vejo o comportamento dele com 16 anos, perante as dificuldades, perante os problemas, perante a igreja, perante a escola. Eu percebo, uau, ele está muito mais à frente do que eu. Porque eu com 16 anos eu tinha muitos medos, eu tinha muita insegurança, eu tinha muitas preocupações. Meu pai me ensinou a ser um bom trabalhador. Meu pai ensinou eu a correr atrás das coisas, como esse homem ensinou o filho. Mas meu pai não me ensinou a ter convicção do meu chamado. Meu pai não me ensinou a ter convicção de Deus, a paixão por Jesus. Isso, graças a Deus, minha mãe me ajudou muito nisso. Mas perceba, a insegurança dos seus filhos é resultado de falta de identidade. E a identidade é a maneira que nós nos vemos. Quando alguém fala para você, acontece muito isso com os adultos, né? Quando nós pastores vamos conversar, irmão, você precisa mudar o seu comportamento nisso. O bicho chega, quem você pensa que é para falar assim comigo? Você fica mal, 3 dias sem falar com as pessoas, quer sair da igreja. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Você não tem revelação de quem você é em Cristo. Então qualquer coisa que fala com você, mexe. Tira você do eixo. Você que é muito nervoso, você que não aceita o não, isso é resultado de falta de identidade lá na sua infância. E você perdeu isso. Mas só que o Senhor tem tratado você através das células. Diga aleluia. Fala assim, obrigado Jesus, pelo meu líder, esse tem me tratado. O seu discipulador às vezes te aperta, te ajusta. Não é assim que responde, tem que ir por esse caminho, irmão. Aí você líder, quem esse discipulador pensa que é para mandar em mim? Não, ele não está mandando. Ele está gerando identidade em você. E o pastor então nem se fala, né? É o cara que mais aperta. Por que eu estou te falando isso? Porque você é reflexo da geração passada. E Deus tem transformado você de glória em glória. Diga aleluia por isso. Mas o seu filho não precisa passar por isso. Os seus filhos precisam de pais que têm identidade. Seus filhos precisam de pais que mostrem que ele tem valor, que a graça do Senhor está sobre ele, que ele pode todas as coisas daquele que fortalece, que dias difíceis virão, mas o Senhor estará com ele todos os dias da vida dele. Seus filhos precisam perceber que eles estão amados do Senhor através do amor que você, pai, transmite para os seus filhos. Identidade, fala comigo, identidade. Então, identidade é formada na infância, pelos pais. Você, pai, precisa entender isso. Você precisa gastar tempo. As pessoas acham que gastar tempo com o filho é ficar em casa assistindo TV. Gastar tempo com o filho é ficar em casa, ir na casa da avó e ficar o dia todo lá, enquanto você fica no sofá, no celular, assistindo televisão. As pessoas pensam que ter tempo com a família, é por isso que eu fico doido aqui na igreja às vezes. Mano, pastor, a igreja toma muito meu tempo. Não toma, irmão. A igreja no máximo toma 6 horas da sua semana, que são 2 horas de célula, 2 horas de discipulado, para quem tem função, e 2 horas de culto. Aí tem alguns eventos pontuais que acabam sobrando, indo a mais. Mas normalmente são 6 horas a 8 horas por semana. O que toma o seu tempo é a sua tela. Se você pesquisar agora, abrir sua tela, tem uma função no Instagram. Abrir sua tela lá. E lá vir lá contar o tempo que você usa o Instagram. No mínimo você deve usar 2 a 3 horas por dia de Instagram. Principalmente os jovens. Por quê? Porque o diabo, ele quer roubar o tempo de você formar identidade nas pessoas. O tempo de ter tempo, qualidade que seu irmão, minha esposa sempre valoriza. Ela sai de casa, o Davi é assim, né? Sai de casa, a gente sai de casa e fala assim, mãe, quero que você vai voltar. Por quê? A senhora valoriza muito o tempo de qualidade.
E a Soraya não fica no celular com eles, ela fica investindo neles. Enquanto está fazendo as coisas de casa, investe neles. Eu também invisto nele, eu gosto de abraçar eles. Às vezes de noite eu chego lá no quarto dos meus filhos, abraço ele, fico lá 5 minutos abraçado com ele, falando: você é amado, você é escolhido, o papai te ama, Deus tem algo grande para a sua vida, lá, 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 lá. Posso ministrar na vida deles. Pastor, mas 5 minutos é o suficiente? Deixa eu te falar, 5 minutos de palavras de afirmação, gerando identidade, é muito mais importante do que um dia inteiro só jogando bola com ele. Você precisa perceber que os princípios precisam ser marcados, porque é isso que vai formar quem ele é. Hoje eu não tenho dúvida que eu sou. Pode vir qualquer pessoa e falar assim: você é um péssimo pastor. Obrigado, pode ir para outra igreja, que eu vou continuar sendo pastor. Você é um péssimo marido. Não, pergunta para a Soraya. Eu tenho convicção que eu sou um bom marido para ela. Nossa, você não é um péssimo pai. Eu tenho convicção, Deus me fez um bom pai. E se aquilo precisa melhorar, eu vou avançar. Nossa, você abandona seus filhos de jeito nenhum. Qualquer coisa que falam para mim não mexe comigo, porque identidade foi gerada dentro de mim, através da palavra de Deus. E não existe identidade mais forte do que Cristo Jesus em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Da glória. Então, quanto eu tenho mais de Cristo, mais revelação. Crianças medrosas, crianças pegando faca, se cortando, crianças, pré-adolescentes de 11, 12 anos querendo se matar, dentro da igreja, fazendo corte no braço, porque não se sentem amadas, porque não se sentem vestidas. E você, pai, você, mãe, tem essa grande responsabilidade. Você, pai, tem responsabilidade. Você, pai, principalmente, porque você é a figura paterna. Você é a figura de Deus e de casa. Se você está casado, você está com marido, você, marido, não é responsabilidade da sua esposa. Se você não tem marido, você, mãe, pode orar. Você vai ser essa figura paterna e Deus vai cuidar de cada detalhe. Não se acha, não acha: ai, perdi meu filho porque eu não tinha marido. Não é assim. O Senhor tem transformado você e o Senhor tem cuidado de você, esposa. Quer falar, você mulher que é solteira, você que é mulher com filho solteira, você que é viúva. Deixa eu te falar, Deus vai cuidar como pai dos seus filhos. E tudo aquilo que vai ser por ausência dele, Deus vai suprir você. Através de homens de Deus, lá na cela. Os jovens, eu amo os jovens. Eu gosto dos jovens todo dia, assim, de sexta à noite até domingo à noite, ocupado com os jovens. Sabe por quê? Eu tenho jovens casais de 30 anos. Tenho jovens liderando com filhos, que está ensinando nossos adolescentes a ser homens de Deus, ser mulheres de Deus. Não reclame não, se seu filho fica muito fora de casa. Eu sempre ensino eles: você precisa dedicar tempo com a sua família. Não falo isso, jovens? Porém, não reclame que ele está muito fora de casa, não. Porque ele está sendo investido por homens de Deus também. Por mulheres de Deus. Amém, irmãos? Essa identidade, ela fala a respeito de como a criança se vê. Como a criança enxerga os outros. Opa! Você vai perceber que identidade é fundamental. Porque essa identidade fala assim: como que eu enxergo meus pais? Já perguntou para o seu filho? O que menos ele gosta em você? Eu já fiz essa pergunta para meu filho. O que menos ele gosta de você? O que mais deixa ele chateado quando você faz algo? Já perguntou isso para o seu filho? Experimenta. Sua criança pequenininha, ela é muito sincera. Ela vai falar. Porque é aquilo que está marcando. O que ele falar, 2, 3 coisas que ele falar, é aquilo que está sendo impresso no coração dele. Ah, eu não gosto quando o senhor grita. Eu não gosto quando o senhor me bate. Eu não gosto porque o senhor nunca brinca comigo. Eu não gosto porque o senhor nunca conversa comigo. O senhor tem tempo para todo mundo, menos para mim. Eu não gosto porque quando chego em casa eu quero brincar com o senhor não quer sair da televisão. Presta atenção, são pequenos detalhes que o diabo está roubando a identidade do seu filho. Mas hoje Deus vai levantar uma geração de homens apaixonados por Jesus, que investe nos seus filhos. Diga aleluia. Então, e como ele vai se relacionar também? A identidade fala sobre isso. Irmãos, nossas filhas, elas têm casado com qualquer tipo de homem, porque elas não enxergam o padrão de marido que ela tem que ter em casa. As nossas filhas, às vezes, têm se relacionado com jovens do mundo, fora do padrão de Cristo, sem Cristo, porque ela não enxerga em casa o padrão de marido. Todos os dias, eu falo para o Pedro e para o Davi, todos os dias não, mas muitas vezes, aqui em casa, quem é a prioridade de casa? Todos eles, a mãe.
Mas vocês não, eu falo para ele, mas vocês não são mais novas? Sim, mas nós somos homens e ela é mulher. E ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser protegida. E está na cabeça deles. Muito bem cravado. Qualquer coisa que precise em casa, a prioridade é a Soraya. Por quê? Eu preciso formar homens. A Soraya não gosta que eu brinque, às vezes, de soco eles. Eu às vezes dou umas pancadinhas de leve, sabe? Só para dar uma marcadinha. Ai, pastor, faz isso comigo, não vai matar o menino. Eu falei, não matar nada, ele é homem, ele aguenta. Às vezes pego eles assim, numa discussão mais forte, assim, pego ele e aparece assim, quem você pensa que é para falar assim com a sua mãe? Falo grosso, duro. Porque tem que mostrar, a mulher tem que tratar com doçura. Estou ensinando eles. Eu invisto muito na vida dela, financeiramente, emocionalmente. Eles sabem, toda semana eu tenho tempo de qualidade com ela. Porque é assim que o homem tem que se comportar com a esposa. Eu estou falando da minha casa. O que eu estou formando neles? Identidade. Identidade de homens que amam Jesus. Identidades que sabem. E assim, eles também aprendem, porque a Soraya ensina como tem que ser uma mulher. Como tem que ser o comportamento de uma mulher. Como a mulher tem que se comportar em casa para eles. Então, eles nunca vão aceitar ser menos do que eu estou ensinando e ter menos do que a mãe deles. Então, você, menina que casa com meus filhos, se prepare que a exigência é alta. Estou te falando isso, né, é por amor, porque eu preciso investir o melhor para os meus filhos. Mas agora você é um pai que vive discutindo na frente da sua mãe, dos filhos. Você é o pai que sempre está ofendendo a sua mulher na frente dos filhos. Você é um pai que toda hora desfala a fala da sua mulher. O que você acha que está gerando para o seu filho? Ou para a sua filha? Mulher não tem valor. Mulher não presta. Você percebe que em pequenas coisas você vai gerando identidade dos seus filhos? Mas eu te falar em nome de Jesus, hoje Deus está te dando graça para cuidar dos seus filhos com poder e autoridade. Deus está te dando unção para levá-los e levá-las a um nível maior de intimidade e poder com Deus. Deus está te dando unção para ensiná-los os caminhos que eles devem andar e serem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Então sabemos que as palavras que ouvimos na infância têm poder sobre nós. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você afirma para os seus filhos. Cuidado com o que você está conversando na frente dos seus filhos. Porque isso está afirmando algo do coração deles. Nada é neutro. Nada é neutro. Nada é neutro. No mundo espiritual tudo tem valor. Ou para o mal ou para o bem. Então você precisa se preocupar, sempre em falar palavras de afirmação que tem a ver com a palavra de Deus. Nunca sai da sua boca palavras que não tem a ver com o Senhor. Mas eu estou com raiva. Joga os seus sentimentos lá para o inferno. E fala assim, eu vou declarar a palavra de Deus. Eu nunca vou xingar, eu nunca vou reclamar. Pastor, mas não tem como. Quando fizer isso, fala, filho, eu errei. Papai não pode falar esse tipo de coisa. Você está demonstrando humildade, quebrantamento. Você precisa viver a palavra do Senhor. Diga aleluia. É por isso que o diabo usa muitas vezes as nossas palavras para lançar dúvidas na vida dos nossos filhos. Quantos filhos têm dúvidas se o papai ama ele de fato? Principalmente casais divorciados. Você acha que seu filho não pensa nisso? Mas só que Deus vai te dar graça e favor. E Deus vai restaurar o coração dele. Sabe por quê, irmãos? Nada é por acaso. O Senhor tem cooperado em todas as coisas. A Bíblia nos ensina, todas as coisas cooperam para o bem de quem, irmãos? Ama o Senhor. Segundo o quê? O seu propósito. Até o que você está vivendo hoje. Pode ter sido o seu erro ou a sua falha. Mas Deus vai suprir com graça e favor. E a alegria dos céus vai tomar o seu coração em nome de Jesus. Diga amém. Fala para alguém assim, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus está sobre a sua vida, e os seus filhos viverão o melhor dessa terra, desfrutarão de graça e favor, viverão como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso em nome de Jesus? Eu creio que a identidade de Cristo será formada nos nossos filhos, porque o fato de eu ter vivido com um pai às vezes que bebia e que não pôde me ensinar muitas coisas de Deus, não permitiu que eu fosse um homem errado. Lógico, houve algumas ausências, mas Deus trabalhou para me formar um homem segundo o coração de Deus. E assim será na sua vida em nome de Jesus. Nunca há falta de tempo. Nunca há falta de oportunidade. Se você está escutando isso hoje, é porque Deus quer gerar isso no seu coração. Amém, igreja? Próximo passo.
Próximo princípio, valores. Eu quero pegar o vídeo 2, o segundo vídeo, para que você veja a importância dos valores na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. That's another thing to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. You know what you think. I've had enough. I've had enough. Valores. Nós falamos muitas vezes, filho, não faça isso. Filho, não faça aquilo. Mas a pergunta que você deve fazer para você mesmo é o quê? O que eu tenho ensinado com meus comportamentos? Os seus valores vão definir os valores dos seus filhos. Então, os pais formam a identidade, mas também formam valores. Então, a identidade é apenas o primeiro passo. Mas o que temos que formar em nossos filhos são valores espirituais. Não é o valor do prazer. As pessoas falam, pastor, eu preciso ter tempo para o meu filho, porque eu preciso passear com ele. Eu entendo. Eu viajo com os meus filhos. Eu tenho tempo de qualidade com meus filhos, em viagem, em passeios. Mas eu falo para ele, o valor principal é a igreja. O valor principal é a célula. Os meus filhos aprontam, como qualquer filhos. Mas eu nunca tiro ele de uma célula. Eu nunca deixo ele de castigo para não ir no culto de jovens. Eu escuto muitos pais aqui, hoje você não vai na célula de castigo. Que? Como você faz isso com o seu filho? Tirando o principal valor que é Cristo, que é a igreja. Mas só que você não deixa ele de castigo para não ir na escola, por exemplo. Sabe por quê? Porque para você, mais importante é o estudo dele do que a vida de Deus. São valores que você precisa implantar no coração dos seus filhos. Respeitar os mais velhos. São valores que você vai ensinando. Não enganar, não dever. Tem pais aqui que vivem endividado, mas quer ensinar para os filhos que não pode dever nada para ninguém. Mas, desculpa eu falar, você é até duro, né, agora. Mas rouba a Deus. Com os dízimos e ofertas. Você percebe que valores não é o que você fala, é o que você ensina. É o dia a dia que você vai ensinando. Então você, pai, nós somos pais. Nós estamos numa geração onde os pais são moles, homens. São homens frouxos. Homens que estão delegando toda a responsabilidade para as mulheres. E eu quero falar em nome de Jesus, os valores principais do reino de Deus é do sacerdote. A Bíblia instituiu o sacerdote como um homem, como aquele que vai representar Deus na terra. Fala para um homem e mulher, você é o representante de Deus na terra. Então, como representante de Deus, você é aquele que escuta Deus, olha aqui para mim. E você é aquele que transmite Deus. Mas só que, sabe o que mais vemos em casa, nas casas? Mulheres que oram mais que os maridos. Mulheres que lêem a Bíblia mais que o marido. Mulheres que estão pregando para os filhos mais que os maridos. E o que acontece com isso? Ensina o seu filho, você homem, ensina o seu filho a não valorizar a vida de Deus. A não valorizar a palavra de Deus. A não valorizar aquilo que é mais importante, que é a essência de Deus em nossas vidas. O valor é transmitido para você.
E aqui tem uma figurinha importante, que fala sobre, representa o valor. Você tem que mostrar que valor, a vida tem que brincar. Tem que ensinar a servir as pessoas. Você tem que plantar e regar. Você tem que respeitar os idosos. É isso que você vai ensinando para os seus filhos. Os valores tanto naturais, que são importantes para a vida natural, mas os valores espirituais. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que orar em família. Ei, papai, mamãe, qual foi a última vez que você fez um culto familiar? Eu escutei o testemunho da Miriam e do Fábio aqui, no culto na formatura de filhos. Eles começaram a ter um fluir de Deus na casa deles. Todos os dias, toda semana, né? De vez em quando, faz cultos familiares. Em um dos cultos, houve uma presença de Deus, um mover de Deus, os filhos, os pais, sendo cheios do Espírito Santo em família. Que coisa linda! O que está demonstrando? A nossa casa tem que ser cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Mas não, você tem tempo de futebol do Corinthians, você tem tempo de ficar 1 hora por dia no Instagram, mas você não consegue fazer um culto de 15 minutos com seus filhos. Você não consegue ler a palavra de Deus com seus filhos. É uma exortação para você, pai. É uma exortação para você, mãe, que não tem pai também, que precisa fazer as duas funções. Nós precisamos gerar valores, dar valor para nossos filhos. Hoje, para você ter ideia, os meus filhos, eles não faltam no culto de jovens, nem para o aniversário da avó deles. Tem o aniversário da irmã da pastora, fala assim, não vou. Por quê, filha? Porque tem o meu culto de jovens, tem minha célula, não abro mão. Falei, é isso aí, filha, que eu era um radical livre desse jeito. Minha família fica com raiva de mim. Depois entenderam. Hoje, como homem de Deus, quem eles procuram para pegar conselho? Quem eles procuram para ministrar a palavra? Quem eles procuram para uma ajuda? Sempre o pastor Alexandre. Mas antes eu era criticado. Porque os valores que foram implementados pela minha mãe, foi fundamental para eu chegar até aqui. Deixa eu te falar, os valores que você tem que implementar nos seus filhos, são valores espirituais. O natural, ele veio andar com o espiritual. Na medida que você cresce espiritualmente, Deus vai ampliar o natural na sua vida, em nome de Jesus, diga amém. Então os valores são herança que nós passamos para os nossos filhos. Você mais velho, qual é a frase que você não esquece da sua mãe? Você mais velho, qual que é a conversa que você nunca esqueceu do seu pai? Sabe, são atitudes como são essas frases que ficaram marcadas em nossos corações, que são valores. Valores que nos transformam, valores que nos libertam, valores que nos levam a uma vida com Cristo. Diga aleluia. Por último, eu quero falar sobre outra coisa que Deus quer transmitir para a família, através do pai, que é a direção. Tem outro vídeo agora, que eu quero passar para você, sobre a importância de um pai direcionar os seus filhos. Vamos lá? O som? Não tem som, né? Só um minutinho, irmãos, por favor. Vai conseguir?
A equipe de louvor pode subir, por favor. Outro papel da paternidade é dar direção. Deus deu um propósito para nós como homens e mulheres de Deus. Mas como crianças, nós não temos noção disso. E começamos a correr os nossos sonhos. Começamos a correr a nossa vida. E quantas vezes, você que é mais adulto sabe disso, quantos erros nós tivemos quando jovens. Quantas impulsividades tivemos em nossos corações e fizemos cair. E muitas vezes você não tinha o seu pai. Não tinha a sua mãe lá perto de você, para te pegar no colo e te empurrar. Mas hoje você pode ser esse pai na vida dos seus filhos. Não deixar seus filhos tropeçar, e se ele tropeçar, abraçá-los. Carregá-los e dizer, eu não vou desistir de você. Sabe, Deus está pouco preocupado com os seus pecados, porque os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Mas só quem está preocupado com a distância que você tem dele. Cada tropeço que você dá e não aceita a ajuda do seu pai, chamado Deus, você está se distanciando dele. E eu e você precisamos entender que o pai, chamado Deus, é a representação do pai aqui na terra. E muitas vezes seus filhos têm caído. Quantas vezes eu já escutamos, eu nunca prestei atenção no meu filho nesta área, mas é lógico que ele tem caído e você não está perto. Nossa, eu não sabia que meu filho fez isso, eu fazia aquilo. É lógico que você está distante dele. O seu filho não te surpreende, ele dá sinais das suas quedas. Ele dá sinais porque ele está sem direção. E nós pais somos responsáveis por trazer direção para os nossos filhos. Eu lembro que uma vez eu estava de 18, 19 anos. Minha família era muito pobre. Morava num cortiço, em 3 cômodos, com 3 irmãos, né? Meu irmão nessa época era falecido. Não era falecido ainda, tinha acabado de casar. Era eu e o Alex, meu mais novo. E eu fiz Senai. E depois fui trabalhar numa empresa. Mas meu pai e minha mãe não tinham condições de manter eu no curso técnico. E o meu sonho era fazer um curso ali no Santa Amaro, mas era o dia inteiro. Eu tinha que trabalhar. Minha mãe chorando assim, meu pai falou assim, não tem condições. Filho, você vai ter que trabalhar. Aí fui lavar peça de caminhão. Trabalhava das 7, está falando para os jovens aqui, das 7 às 5 da tarde, lavando peça de caminhão. Eu, 18, o corpo do Richard, ó, assim, ó, magrinho assim. Meu Deus, né? Meu Deus. Pesava 68 quilos. E eu pegava a peça de 60 quilos no braço. Pegava a peça de 60 quilos, levava um lugar que chamava praia, eu jogava lá. Aí eu passava toda a lavatória, 60 graus Celsius, do outro lado tirava, saia correndo, tirava a peça para os montadores montar o eixo de caminhão. Tem uma vez que me colocaram de madrugada, de pirraça, porque eu não conseguia fazer hora extra. Porque eu tinha um compromisso com Deus, direção. Minha mãe sempre deu direção da igreja. Eu sempre negava a hora extra de domingo, porque eu tinha uma escola dominical e culto à noite. Aí um dia das minhas férias, que não podia mandar embora, porque estava no Senai, eles me colocaram na madrugada, das 8h30 da noite às 5h30 da manhã. Antigamente em São Paulo, o frio era frio em julho, lembra? Isso há 30 anos atrás. Era frio de verdade. Eu lembro que eu estava menos 1 grau aqui em São Paulo, 1 grau, uma coisa assim. E eu lavando aquela peça, eu peguei uma sinusite, uma gripe, pneumonia, quase morri. Aí depois da cura, depois de um tempo, eu cheguei para minha mãe chorando. Falei, mãe, não aguento mais esse trabalho. Falei, filho, se você não continuar dando direção, se você não continuar, não tem como pagar sua faculdade. Creia em Deus. Isso era um mês de setembro, outubro de 99, mais ou menos isso. E aí teve um corte na empresa em dezembro, eu fui mandado embora, porque acabou meu contrato de Senai e mandaram embora. 2 meses depois, Deus abriu as portas lá do Bradesco para mim. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tive alguém para me direcionar na vida profissional. Quando eu casei com a Soraya, eu perguntei para minha mãe se ela concordava com isso, porque é importante a voz da minha mãe. Eu não tinha pai naquela época, meu pai já era falecido, quando eu casei com a Soraya, eu perguntei para o meu pastor Alexandre Berlim, que é a apresentação do meu pai na terra, o que o senhor acha dessa moça?
Quando eu vim ser pastor, eu perguntei para as pessoas que são meus pais espirituais. Sabe por quê? Porque pai espiritual, ele dá direção. E Provérbios nos ensina que a abundância de conselho tem sabedoria. Você tem tomado muitas decisões sozinho, jovem, adulto, mas a paternidade não acabou. Até o dia da sua morte vai ter paternidade. Mas nossos filhos pequenininhos, eles precisam de 100% da sua direção, para que o mundo não roube o coração deles. Irmão, essa cultura woke, essa identidade de gênero está tomando nossos jovens. Eu me assustei, mandei um vídeo para a Soraya, que 14% do nosso Brasil, ele tem identidade homossexual. 14% é o país que mais tem disfunção na identidade na sua identidade. É o primeiro país entre 10 avaliado. Que jovens, adolescentes, adultos têm dificuldade com a identidade. Mas é lógico, está faltando paz. Mas dentro das nossas igrejas, aonde nós somos influentes, não haverá dificuldade de identidade, não haverá dificuldade de direção, não haverá dificuldade de valores. Sabe por quê? Porque nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quero desafiar você, homem, a se posicionar. Você, jovem, adotar um jovem que não tem pai. Você, adulto, adotar um jovem nosso que não tem pai. Adotar no sentido de ensinar, ministrar. Você, discipulador adulto de jovens, adotar os seus jovens que não têm pais. Ministrar na vida deles. Ministrar com poder. Você, pastor, ministrar na vida desses jovens. Porque as nossas crianças, os nossos jovens vão ser jovens diferentes. Eles vão pegar a pior geração dessa terra. A geração mais podre, mais corrupta, mais com problema de promiscuidade. Mas eles serão a geração mais santa que existiu na terra, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos dar direção, nós vamos dar valores e nós vamos dar princípios dos Deus. Quantos que estão conosco nessa pegada em nome de Jesus? Quantos estão conosco em ensinar nossos filhos em nome de Jesus? Fique de pé. Eu queria que você agora ficasse de um lado de um pai. Nós vamos orar pelos pais agora. Você que não é pai ainda, não tem problema não, vamos orar por você para ser pai também. Qualquer jovem, todos os jovens, pega um pai aqui e você vai orar por ele, representando o seu pai. Todos os jovens, sai do lugar, não fique sozinho não. Eu quero que você vai orar com um pai aqui. Você vai orar porque Deus vai gerar identidade, em nome de Jesus. Pedro, vem aqui comigo, filho. Tá aqui. Já tá aqui já. Eu quero nenhum jovem sozinho lá. Todos os jovens vão pegar um pai aqui e vai abraçar. Eu sei que ele não é seu pai, mas é a figura espiritual agora para representar o seu pai espiritual. Não haverá órfãos em nosso meio. Não haverá jovens sem identidade. Não haverá crianças sem princípios. Todos terão valores e direção da parte de Deus em nome de Jesus. Porque o Pai que está no céu é aquele que nos direciona. O Pai que está nos céus é aquele que coloca valores no nosso coração. O Pai que está no céu é aquele que gera identidade. E você vai orar agora em nome de Jesus. Comece a orar pelo Pai. Comece a liberar a unção de sacerdote, os princípios da palavra de Deus. A descendência dele vai crescer. A descendência dele vai avançar. Vai romper em todas as áreas em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, homens de verdade, homens cheios do Espírito, homens que vão transmitir nesta igreja a vida de Deus. Nenhum jovem da nossa igreja, nenhuma criança da nossa igreja ficará órfão. Elas terão vida, terão unção, terão poder de Deus. Elas terão a direção do Espírito, elas terão a palavra de Deus. Elas terão, Senhor, identidade em Cristo Jesus. Elas terão valores de céus, valores espirituais, valores conservadores, para viver uma vida digna, para representar Cristo Jesus. Eu abençoo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os pais, homens de verdade, homens que não negociam os valores, homens que não abrem mão da sua família, mulheres que vão representar os seus pais. O Senhor abençoa as mulheres que não têm pais presente, as mulheres viúvas, as mulheres solteiras. Eu quero declarar que não faltará paternidade do céu na sua casa. Deus vai te usar, Deus vai usar os seus pastores, Deus vai usar os seus líderes para te ajudar com os seus filhos. E seus filhos serão um deleite, os seus filhos serão um prazer na sua vida. Não faltará unção,
te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa nova manhã? Glória a Deus.